E aí, minha amada igreja, que a graça e a paz do Senhor esteja com vocês, amém? Estamos aqui juntos em mais uma devocional, ainda falando sobre histórias da Torá, pensando principalmente nessa parte introdutória daquilo que a Bíblia nos mostra como essencial, como histórias que são importantes para a gente até compreender a relação de Deus e do homem, certo? E hoje eu quero falar um pouco com vocês sobre Noé. Na nossa última devocional eu citei Noé no final, mas hoje eu quero falar necessariamente sobre ele. Mas como é apenas uma devocional, eu quero me pegar a alguns pontos que são importantes. A história de Noé, ela é caracterizada ali desde o capítulo 6, né? Pois no finalzinho do capítulo 6 ele já começa a falar, né, que Deus viu em Noé alguém digno, ou seja, né, Deus olhou para Noé e viu um homem ali que o agradou diante daquela geração corrupta, como nós vimos na nossa devocional passada. Mas a história de Noé, ela vai desde o capítulo 6 até o capítulo 9 de Gênesis. O capítulo 10 ele já fala um pouco ali da questão da genealogia. E nesse capítulo 6 a 9 nós vamos vendo ali a relação e o chamado de Deus e a obediência de Deus com Noé, coisas que eu e você já conhecemos. Pois, né, Deus recebe ali uma ordem do Senhor, um chamado dele para construir uma arca. Por causa dessa arca, nós podemos dizer que foi a arca da salvação da humanidade, com certeza, certo? E Deus ali especificou como queria, do jeito que queria, e Noé fez, e aconteceu o dilúvio, e nós conhecemos um pouco da história de Noé, como eu disse, que está englobado entre o capítulo 6 e o capítulo 9 de Noé. E eu quero ler com vocês, abram aí na Bíblia, por favor, lá em Gênesis, também ainda, no capítulo 6, eu quero ler com vocês apenas 2 versos. Quero ler o versículo 8 e o versículo 9. O versículo 8 diz assim: Noé, porém, achou graças aos olhos do Senhor. E o versículo 9 diz: são essas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em suas gerações e andava com Deus. Amém? Entende aqui que o texto fala não apenas de Noé, mas fala de uma geração. Ele vivia numa geração, mas na geração em que ele vivia, ele era um homem que andava com Deus. Olha que coisa maravilhosa. Lembra que eu falei há pouco tempo na nossa última devocional sobre isso? Que mesmo nós, quando vivemos numa geração corrupta, não significa dizer que nós devemos nos corromper. Que mesmo que estejamos em um meio onde as pessoas estão escolhendo por livre e espontânea vontade ou desejo se afastar da presença de Deus, nós podemos não nos afastar. Tudo é uma questão de escolha. E é isso que eu aprendo com Noé. E eu percebo, a primeira coisa é isso, que meio àquela geração tão ruim, que uma geração que chegou ao ponto de Deus desejar, e fez, não apenas desejou, mas de Deus ter destruído praticamente uma boa parte da humanidade e salvou apenas aqueles, né, que ele designou com Noé. Por causa de quê? Porque o povo vivia de uma forma que desagradava ao Senhor. O povo já tinha se corrompido de tal forma que para eles, ó, Deus nem existia e não tinha mais essa preocupação nenhuma. Mas mesmo diante de tudo aquilo, o que mais me chama atenção na vida de Noé é isso, é que ele acha graças aos olhos de Deus, ou seja, Deus achou graças em Noé. Deus olha para Noé e Deus fica feliz pela forma como ele se relaciona. Isso é uma coisa maravilhosa. Uma outra coisa que me chama atenção, principalmente está no versículo 22 do capítulo 6, é que justamente quando Deus chama Noé para fazer a arca, Deus vai dizendo para ele como quer, como deseja, e Noé vai só ouvindo. E quando Noé termina de ouvir, Noé não questiona. Ele simplesmente obedece a Deus. Eu observo que muitas vezes nós temos recebido tantas orientações, instruções de Deus, e nós vivemos perguntando o que vamos ganhar, o que vai ser, como vai ser, se eu posso fazer depois, se eu não posso. Noé ouve, e ele ouve a Deus, e ele nem se preocupa em perguntar se aquilo era bom, se era ruim, se dava certo ou se não dava, mas ele vai e constrói o que Deus mandou construir, ou seja, ele obedece a Deus mesmo sem entender o que Deus realmente queria fazer diante daquilo. Ele se entrega ao Senhor. Isso aqui me chama tanta atenção, meus amados, porque nós precisamos ter uma relação de confiança com Deus dessa forma. Uma relação de confiança da mesma forma que Noé teve, em que Deus fala, ele ouve e já coloca em prática.
Ele não fica preocupado com o resultado daquilo, ele simplesmente faz porque Deus assim o instruiu a fazer. E é isso que me chama a atenção. Crer no Senhor Jesus será salvo, o que no Senhor Deus e será salvo tu e tua casa. É um texto que nós conhecemos bastante. E é um texto que nós vemos ali na vida de Noé. Pois no versículo 18, o que Deus diz para ele? Olha, Noé, de todas as pessoas que existem no mundo, será salvo você e a sua família. Por causa da vida de Noé, do testemunho dele, da forma como ele vivia com Deus, da forma como ele andava com Deus, sua família foi salva. E você já deve ter ouvido esse outro texto que eu falei, né? Louve ao Senhor, busque ao Senhor, esteja com o Senhor, invoque ao Senhor, creia no Senhor e será salvo tu e a tua casa. Comece a perceber isso, que muitas vezes nós somos aquelas pessoas que traremos salvação à nossa família, à nossa casa, ao nosso trabalho, no meio em que vivemos, e que talvez Deus espere que eu e vocês, como servos dele, possamos ser essas pessoas, como Noé, que na geração dele foi capaz de ser bem visto aos olhos de Deus e ao mesmo tempo de trazer salvação à sua família. E eu quero pensar algumas coisas com vocês, quero meditar em algumas coisas. O primeiro ponto é o seguinte: não é o meio quem te define. Eu já falei isso no vídeo anterior, mas eu quero reforçar isso aqui. O meio em que você vive não define a sua relação com Deus. Lembre-se sempre disso. A sua relação com Deus, ela nunca pode ser, na verdade, interferir, não pode haver interferência externa, ela tem que ser uma relação onde seja pura, onde nós e Deus é que nos preocupamos com a situação do que Ele quer e o que nós precisamos fazer. Entende? Ou seja, o meio não pode definir. Se você é definido pelo meio, então tenha certeza que chegará um momento em que você vai se corromper. Uma outra coisa que esse texto me mostra também é que obedecer é uma questão de fé. Lembra que eu falei agora há pouco? Noé ouve a Deus, Deus vai lá e diz: olha, Noé, eu quero que você faça uma arca, e essa arca vai fazer porque eu vou destruir a humanidade, e essa arca vai salvar a todos, e a arca eu quero que você faça desse jeito, de tal jeito, e Deus vai designando. Quando termina, Noé simplesmente faz o quê? O texto bíblico diz que ele foi e construiu a arca da forma como Deus assim tinha ordenado. Então, a fé que Noé tem em Deus é tão grande que Deus simplesmente dá uma ordem a ele e ele não questiona para quê, por quê ou como fará. Ele simplesmente começa a colocar em prática. Isso é fé, meu irmão. A Bíblia diz que a fé, ela é pelas coisas que nós não vemos. Fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, ou seja, se espera é porque ainda não aconteceu, e das coisas que não se veem. E ainda diz lá em Hebreus, que é no mesmo lugar onde eu acabei de recitar esse texto, que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa ter fé em Deus como Noé teve. Quando Deus te chamar, quando Deus falar ao teu coração, faça aquilo que Ele tem te orientado. É tão triste quando eu ouço pessoas que muitas vezes ouvem uma mensagem, que vão na igreja, ou mesmo que não estão na igreja, mas como nós não podemos, infelizmente, nessa situação de pandemia, mas mesmo quando ouvem uma mensagem de Deus, diz que bênção, que glória, amém, ou que palavra maravilhosa, mas não causa uma mudança na vida dela. Isso significa dizer que não tem fé, porque a pessoa que tem fé faz como Noé, ouve a Deus e muda as suas ações, ou pelo menos faz com que as suas ações cumpram o desejo de Deus. E é isso que Noé me mostra. Diante de tudo o que foi acontecendo, de tudo que foi tendo na vida dele, de todas aquelas histórias que nós já conhecemos. Mas eu quero deixar aqui uma pergunta para nós. Eu quero que você possa pensar sobre a situação. A seguinte pergunta: sua vida tem sido bênção na vida da sua família, na vida, no ambiente em que você está, no lugar onde você vive? Vou refazer a pergunta: a sua vida tem sido bênção no ambiente em que você vive, seja ele qual for, seja o familiar, o escolar, o profissional? Tem feito a diferença? Porque, meus amados, ser servo de Deus é ser como Noé, que não se corrompeu e que ouviu a voz de Deus sem questionar e que confiou em Deus simplesmente porque Ele assim o mandou. Então, que eu e vocês possamos ser dessa forma. Amém? Quero orar com vocês mais uma vez, para pedir ao Senhor para que possamos aprender um pouco mais como Noé e ser muito como Ele. Amém? Vamos orar nesse momento. Deus e amado Pai, agradecemos pela mensagem, agradecemos pelas palavras descritas no livro, Senhor, da Bíblia.
Agradecemos porque essas palavras nos fazem compreender a tua vontade e nos faz entender a sua relação com o ser humano e com tudo o que aconteceu nos primórdios da humanidade. Pedimos ao Senhor, meu Deus, que a nossa vida, diante do que entendemos e aprendemos sobre a vida de Noé, possa se refletir também. Que ele seja para nós, ó Deus, como um exemplo a ser seguido de obediência ao Senhor e de obediência aos teus preceitos. Sabemos que também vivemos num mundo onde muitas coisas estão sendo corrompidas, mas te pedimos que possamos ser atentos à tua voz e à tua palavra. Por isso eu louvo, engrandeço e agradeço a ti em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos e amigos, mais uma vez agradeço a vocês por estarem nos acompanhando. Peço que você possa compartilhar esse vídeo. Tenho sempre falado isso e vou bater nessa tecla, certo? Esses nossos vídeos não são como muitos outros vídeos, né, do YouTube, que eles fazem por questão profissional, para ganhar dinheiro. Não, nosso objetivo aqui é levar uma mensagem de Deus a vocês. Então, quando pedimos que você compartilhe, é para que outras pessoas possam ser alcançadas. Temos hoje uma ferramenta tão maravilhosa, né, que é a internet, para poder compartilhar a mensagem de Deus, e às vezes não fazemos isso. Então não deixe com que isso aconteça também. Ouça o que está nesse vídeo, aprenda sobre a palavra de Deus e compartilhe para o máximo de pessoas que você conseguir. Amém? E quero também pedir, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative as notificações para que quando chegar novos vídeos você seja também informado. E ao mesmo tempo, se você gostou desse vídeo, pode clicar no botão de gostei. Também, se quer deixar um comentário, deixe seu comentário, pois os comentários também abençoam a vida daqueles que estão assistindo e leem. Porque muitas vezes você acaba dando um comentário, trazendo um testemunho, escrevendo algo que vai também trazer à vida de outras pessoas conhecimento da palavra de Deus. Amém? Mais uma vez, agradeço a vocês, agradeço a nossa igreja e todos que estão nos acompanhando, que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês.